Olá! Serei seu professor nesta videoaula de eletromagnetismo. Vamos começar? Os temas desta aula serão: o que é eletromagnetismo, regra da mão direita, leis do eletromagnetismo e bobina. Então vamos começar falando o que é o eletromagnetismo. Nós vimos na aula passada o que é o magnetismo, as propriedades magnéticas de um material. Eletromagnetismo é quando nós teremos estas propriedades magnéticas, mas através da circulação de uma corrente elétrica. Portanto, todo condutor por onde circula uma corrente elétrica, ali há propriedades magnéticas, por causa do eletromagnetismo. Sendo assim, nós já vamos ver aqui a regra da mão direita. O que significa a regra da mão direita? É um modo bastante simplificado para entendermos qual é o sentido do campo magnético em um condutor. Vamos imaginar o seguinte: nós temos um condutor, está ali circulando corrente elétrica por esse condutor num determinado sentido. Esse sentido será o mesmo sentido do polegar da nossa mão. Desta forma, se o polegar está indicando o sentido da corrente elétrica, os outros 4 dedos estão indicando o campo magnético ao redor deste condutor. Agora vamos verificar as leis do eletromagnetismo. Vários cientistas fizeram estudos utilizando o eletromagnetismo. E esses estudos foram bastante importantes para a concepção de diversos equipamentos que hoje funcionam através dessas propriedades do eletromagnetismo. Um cientista que fez grandes avanços nesses estudos foi Faraday, e por isso temos a lei de Faraday. Veja só nesta imagem. Nós acabamos de falar que quando há circulação de corrente elétrica por um condutor, há campo magnético. Nesta imagem nós faremos o inverso. Nós temos um condutor. Esse condutor está acoplado a um dispositivo de medição e, de repente, nós vamos introduzir um ímã neste condutor. Quando nós introduzimos esse ímã, o que acontecerá? O medidor vai detectar a presença de corrente elétrica. Ou seja, este ímã adentrando ao condutor, adentrando a este aro feito pelo condutor, vai provocar o que nós chamamos de corrente elétrica induzida. Então, o magnetismo deste ímã produziu uma corrente elétrica circulando pelo condutor. Foi isso que provou Faraday através da sua lei. Uma outra lei que nós veremos agora é a lei de Lenz. Lenz, já baseado na lei de Faraday, buscou verificar qual era o sentido dessa corrente induzida. Então, o experimento dele trouxe os ímãs próximo aos condutores, se aproximando e se afastando, e buscando verificar qual era o sentido dessa corrente elétrica induzida. Ele chegou à conclusão que essa corrente elétrica induzida, ela vem no sentido inverso da corrente elétrica convencional. E então temos a lei de Lorentz. A lei de Lorentz buscou estudar os diversos aspectos que o campo elétrico realiza sobre uma carga elétrica. Que propriedades são essas? Velocidade, sentido e atração. Então, ele passou a verificar que as cargas elétricas têm uma influência, são influenciadas pelo campo magnético, e assim o campo magnético consegue determinar qual é a velocidade, por exemplo, que essa carga elétrica vai se locomover do ponto A até o ponto B. Vamos falar agora das bobinas, ou também chamadas de solenoides. O eletromagnetismo, você deve ter chegado à conclusão que pode ser muito útil em diversas aplicações. Ou seja, aproximar um ímã de um condutor e então gerar uma corrente elétrica, isso pode ser bastante importante. Isso é o que nós fazemos através das bobinas. Para melhorar essa corrente elétrica induzida, essas bobinas elas são produzidas de modo a melhorar essa característica,
De que forma? Veja só, nós enrolamos um fio, para que ele tenha esta característica construtiva. Esse fio é um fio esmaltado, ou seja, ele não dá condução. Então perceba que cada espira dessa bobina, cada volta dessa bobina, ela não está em contato com a outra. Mas, pela propriedade do eletromagnetismo, o campo elétrico de uma espira vai interferir no campo elétrico da outra espira. Isso pode se tornar exponencial, e aí você criar uma corrente elétrica induzida muito maior do que em apenas um condutor. Outro detalhe importante da bobina é o seu núcleo. Vejam, esses exemplos de bobinas que nós temos aqui, elas têm um núcleo de ar, ou seja, não tem nada dentro desse núcleo. Nós podemos potencializar essa corrente elétrica induzida inserindo alguns materiais nesse núcleo, como por exemplo, um núcleo de ferro ou um núcleo de ferrite. Esses materiais, por serem condutores do campo magnético, eles vão absorver todo o campo magnético produzido por todas as espiras. E assim você potencializa a corrente elétrica induzida nesta bobina. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Este é um link do Telecurso 2000 que fala sobre a física e o eletromagnetismo. Então você conseguirá verificar aqui mais detalhes sobre as propriedades do eletromagnetismo. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto eletromagnetismo. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!